Bom, esse daqui é a previsão Paula de hoje. Eu quero fazer uma revisão sobre a prova regimental com vocês, de orientação, né? Se está faltando alguma coisa. Eu queria resolver alguns exercícios. Se vocês tiveram dúvida de algum exercício, eu resolveria. Vamos ver rever a lei de Ohm, né? Mas, e principalmente a associação de resistores, tá ok? Eu tenho dois vídeos, vocês já viram um, então provavelmente hoje não tem mais vídeo. Na próxima aula, eu vou entregar o caderno de. Não, na próxima aula ainda não. Próxima aula ainda é aula, né? A prova de vocês vai ser só no dia 20. Então, a próxima aula ainda dá para a gente fazer uma bela de uma revisão e fazer uns exercícios, tá? De Ohm. Opa, a lei de Ohm. Né? O que ele viu, né? Ele viu o seguinte, que para uma determinada diferença de potencial, eu tinha uma relação. Se eu aumentasse o numerador, o denominador aumentaria na mesma proporção. Então, isso aqui seria uma constante. Ele viu que isso era uma constante. E essa constante ele chamou de resistividade, tá ok? Tá bom? Então, daqui a gente tira. Eles costumam fazer aquela pirâmide que eu já falei para você, né? Mas eu tenho um pouco de receio de fazer isso aqui, né? R, I, V. Se eu quero saber quanto que é o U, né? Eu isolo o U, então fica assim, ó, daqui eu tiro que U é igual a R vezes I. Se eu quero saber quanto vale a resistência, né? A resistência, então vale U sobre I. U sobre I. Que é exatamente isso aqui, né? E se eu quero saber quanto vale a corrente, né? Quanto vale a corrente é U sobre R. U sobre R. Eu tiro daqui, né? Esse, tá certo? Tiro daqui também. Essa aqui é a lei de Ohm. Essa é uma tabelinha prática. Uma tabelinha prática, né? Não sei se vocês precisam decorar assim ou não. Então. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, vamos ao que interessa. Então, quando eu tenho uma. Esse é o símbolo de resistência, tá certo? Quando eu tenho uma resistência, eu tenho uma diferença de potencial entre A e B, o A, né, menos o B, tá? Isso aqui é medido em volt, tá certo? E por aqui, se eu submeter a uma diferença de potencial, eu vou ter uma corrente I. Tá certo? Uma corrente I. Deixa eu ver quem que chamou aqui. Acho que ninguém. Se vocês quiserem falar pelo chat, não dá, tem que falar pelo WhatsApp, tá? Muito bem. Então, veja, aqui eu tenho a diferença de potencial entre A e B, né? A diferença de potencial entre A e B, ó, U é igual a R vezes I, ok? E I, né, por sua vez, I vai ser igual a U, AB sobre R. É só para constar. Belezinha. Vamos para uma próxima página, só para a gente. Então aqui eu tenho, olha, A, B, C, D. Né? Então, entre esses dois pontos, eu tenho diferença de potencial AB. Entre esses dois pontos, diferença de potencial BC. Entre esses dois pontos, a diferença de potencial CD. Okay? Aqui eu tenho resistência 1, resistência 2, resistência 3, que eu não sei qual que é. Na verdade, eu só sei uma coisa, que a quantidade de elétrons que passa aqui é a mesma quantidade que passa aqui, é a mesma quantidade que passa aqui.
né, não espirra elétron para fora, né? E tampouco ele recebe elétron de fora. Isso não acontece. Isso não acontece, né? Então, se a quantidade de elétron é a mesma, então a corrente que passa, né, em todos eles é a mesma. Então a corrente que passa aqui, ó, né, é a mesma que passa aqui. Tá bom? Então veja, eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, uma outra diferença de potencial daqui para cá e uma daqui para cá. De tal maneira que a diferença de potencial, deixa eu pôr uma outra, ficar branco mesmo, ó. A diferença de potencial, né, entre A e C, né, é a soma das diferenças de potencial. Então assim, ó, a diferença de potencial entre A e D, A e D, primeiro e último, né? Deixa eu... A diferença de potencial entre A e D é igual a primeira, AB, mais a segunda, BC, mais a terceira, CD. Ok? Uma resistência, né? Seria uma resistência equivalente. Então aqui é A e aqui é D, ok? E a corrente que passa aqui é a mesma corrente, só que esse daqui eu vou chamar de resistência equivalente, tá certo? E a diferença de potencial de A até D, isso aqui, ó, a diferença de potencial de A até D é igual a tal da resistência equivalente vezes uma corrente que passa ali. Mas qual é a corrente? A corrente é uma só. A corrente é a mesma. Vezes I. Né? Quanto que vale a diferença de potencial entre A e B? Vale R1 vezes I. Quanto que vale a diferença de potencial entre B e C? Né? Vale R2 vezes I. Quanto que vale a diferença de potencial entre C e D? Vale a resistência 3 vezes I. Bom, o que acontece? Olha, eu tenho I aqui e I. Bom, aqui fica assim, ó, resistência equivalente vezes I, né? Esse I está muito feio. Resistência equivalente vezes I. Aqui eu vou colocar I em evidência. Fica assim, I vezes R1 mais R2 mais R3. Você concorda ou não? Está em evidência, né? Então, se eu dividir os dois lados pela corrente, eu vou ter que a resistência equivalente é igual à soma. Então, no final, a resistência equivalente, né? A resistência equivalente é essa daqui. Equivalente e vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Bom, eu não vou pedir para vocês demonstrar isso aqui, né? E também não vou querer, deixa eu ver, é que talvez não dê tempo de decorar, né? Mas eu vou, de uma maneira ou de outra, eu vou dar um jeito de colocar isso na prova. Se não assim, né? Pelo menos escrito de alguma maneira. Então veja, eu sei que no final, né, no final de tudo aqui, ó, no final de tudo, a resistência equivalente, né, desse pequeno circuito, que está o circuito aberto, é a soma das resistências. É a soma matemática ali, ó, direto, tá certo? É a somatória
das resistências. Vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos lá. Eu tenho assim, olha, como se fosse um pequeno circuito, tá certo? 3 resistências, né? Essas resistências eu vou associar a um gerador. Nós vamos ver que o símbolo que nós vamos usar não é esse daqui. O símbolo que nós vamos usar é esse aqui, ó. Certo? Lado positivo, lado negativo. Esse vai ser o símbolo que a gente vai usar. Isso aqui é só para dar um exemplo, tá certo? Então eu vou ligar essa extremidade aqui, certo? E vou ligar essa extremidade aqui. E essa bateria, ou essa pilha, gera uma diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial de 1,5 volt, certo? Aqui é positivo, aqui é negativo. Se aqui é positivo, aqui é negativo, qual é o sentido da corrente? O elétron sai para cá, vem para cá. Então, o sentido da corrente é exatamente no sentido contrário. Nesse caso, é no sentido horário. Tá certo? Então, essa indicação da corrente está certa. Tá bom? Ok. Aí ele fala o seguinte, olha, diferença no volt e meio, tá, né? E a corrente que passa, não, deixa eu ver, a corrente não, vamos ver. Vamos mudar um nome, vamos dar assim aqui, ó. Vamos mudar aqui, é o seu. 1, 2 e 3. Né? Então, aqui eu tenho 2 ohms, aqui eu tenho 3 ohms e aqui eu tenho 3, 5, pô, isso aqui 5 ohms, 5 ohms. Aí fala assim, qual, né? Qual a corrente do circuito, né? Qual a corrente do circuito, tá certo? Muito bem. Então, I1, I2 e 3, a corrente na verdade é a mesma, porque o que ele gera vai ser sempre a mesma. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3. Né? Isso aqui, belezinha. Mas eu quero saber, né, de quanto que vale essa corrente 2 e 3. Então, eu preciso achar, pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm é o seguinte, eu vou apagar isso aqui para poder resolver. Então é o seguinte, eu não sei, eu preciso pensar porque eu precisaria substituir isso por uma resistência equivalente. Eu poderia substituir esse circuito aqui, ó, menos mais 1,5 volts, tá certo? Aí, aqui eu tenho resistência equivalente e eu tenho uma corrente que eu não sei qual que é exatamente o que eu quero descobrir. Bom, então vamos procurar qual é a resistência equivalente, porque na verdade eu sei que, né? Eu sei que corrente é a relação da diferença de potencial sobre a resistência. Que resistência? Nesse caso, é resistência equivalente. Qual a diferença de potencial? A diferença de potencial, aqui, ó, é gerada por uma bateria. Né? Tá aqui, ó, 1,5 volt. Né? Então, eu quero descobrir esse, tá certo? Quero descobrir quanto que vale a corrente, preciso saber quanto é a resistência equivalente. No exercício anterior, nós vimos que quando está, isso aqui a gente chama de série, né? Associação. Então, a resistência equivalente, como nós vimos no quadro anterior, é a soma de todas as resistências, não é? E se a soma da resistência é 2 mais 3 mais 5. As unidades são incoerentes, nós estamos falando em ohm e aqui em volt, né? Não é nem milivolt, né? Nem microvolt, nem então nem é mega ohm, nem nada, tá certo? Então aqui dá 10, né?
Então, a resistência equivalente é igual a 10 ohms. Né? Se isso é verdade, eu garanto que é, e é igual, a corrente que passa ali é igual à relação da diferença de potencial sobre a resistência. A diferença de potencial 1,5 sobre a resistência 10 e vale 0,15 ampere ou 150 miliamperes. 150 miliamperes. Mas a resposta sim já é mais do que o suficiente. Tá bom? Entenderam? Não é difícil, né? O problema é quando a gente vai ver no circuito lá. Eu não vai dar para ver a lei de Kirchhoff, né? Para malha, então vai trabalhar só com coisa bem simplesinha. Circuito bem simplesinho. Então veja, eu tenho um gerador aqui que gera uma diferença de potencial na extremidade dele. A diferença de potencial eu vou chamar aqui, ó, de FG. Mas veja, isso aqui é um fio condutor, é como se estivesse em curto. É como se F e A fosse o mesmo ponto. E se B e G também fosse o mesmo ponto. E a mesma coisa vale para C, porque aqui é um fio, não é? Como se fosse C ou E, né? Ali, ó. E do lado de cá, D, né? E F. Então, tanto faz. Então, eu posso dizer que, né, a diferença de potencial entre F e G é igual a diferença de potencial entre A e B igual a diferença de potencial CD igual a diferença de potencial EF. Ok? Tá ligado? Isso nós chamamos, né? Entenderam? Eu vou ter que apagar só para facilitar. Então vocês entenderam que A é congruente, na verdade, né? Como esse fio aqui é um condutor, é como se estivesse fechado em curto todos aqui, né? Se eu tivesse enroscado a pontinha de todos os resistores junto, né? Tá? Eu vou apagar para a gente poder mexer em posição. Bom, então a diferença de potencial é a mesma. Agora, tem uma coisa. Aqui eu vou escrever assim, ó. Olha, o elétron sai do menos e vai para o mais. Então a corrente sai do mais e vai para o menos, por convenção, né? Então aqui eu vou ter I1, aqui eu vou ter I2 e aqui eu vou ter I3. Agora eles não são iguais, não é? Eles não são iguais. É o seguinte, ó. A diferença aqui, olha, de potencial daqui para cá é como se eu tivesse o seguinte, ó, substituir isso daqui para assim, ó. Eu vou manter o gerador, olha aqui, ó, eu vou manter o geradorzinho, que na verdade é uma pilha, né? Certo? Botei a pilha e no lugar de todas essas resistências aqui, no lugar de todas essas resistências, eu vou colocar uma única resistência equivalente. Eu vou colocar uma resistência equivalente. Tá bom? E aqui continua sendo U. Aqui é uma corrente I, ok? Que divide entre 1 e 2 e 3. Então eu tenho que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Ótimo. Tá certo? Então, aqui é uma condição de igualdade. E aqui é outra condição de igualdade. Você não ganha nem perde elétrons no caminho. Porém, né,
aqui, deixa eu mudar isso aqui para cima, olha. 1. Então vejam, quanto que vale o I1? Né? O I1, tá aqui, ó, o I1, pela lei de Ohm, lembra? V, R vezes I, certo? Então, I é V sobre R. Que V é esse? O V é o mesmo, sempre a mesma diferença de potencial. Né? É V, que é AB, o que você quer chamar, é sempre o mesmo, sobre a resistência 1. Muito bem. Eu vou chamar de V, FG aqui, só para FG. Né? Quanto que vale o I2? O I2 vale o mesmo FG, que é a mesma diferença de potencial. Deixa eu apagar isso aqui que está mais, né? Isso aqui está mais, isso aqui está mais. Agora nós estamos calculando agora esse daqui, ó, né? A corrente que passa por aqui. Então a diferença de potencial é a mesma, ó. FG, né? Sobre R2. E I3 é igual ao mesmo FG sobre... Deixa eu subir isso aqui, é que ficou muito grande. Eu vou fazer de novo. Vou apagar e fazer de novo. Vamos lá. Em amarelo, hepatite. Então, se a soma é tudo igual, né? Então, quanto que vale I1, né? Aqui, esse I, né, que é o I total, é essa diferença de potencial, né? O I, esse I aqui, ó, I é igual a diferença de potencial FG sobre a resistência equivalente. Beleza. O I1 é o mesmo FG sobre R1. I2 é o mesmo diferença de potencial FG sobre R2. I3 é a mesma diferença de potencial FG sobre R3. Substituindo tudo isso daqui, olha, nessa equação aqui de cima, vai ficar assim, ó. V, a diferença de potencial FG sobre a resistência equivalente. Esse daqui, olha, é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, não é? Vou ter um gerador, eu tenho aqui um gerador. Esse gerador cria uma diferença de potencial nessa extremidade. Né? Esse gerador cria uma diferença de potencial entre esses dois pontos, que eu vou chamar de FGV, que é igual. Quanto que vale, né? Tá aqui, ó. Eu estou somando agora esse aqui. Eu peguei esse aqui, é esse aqui. Agora, e esse? I1 é a mesma diferença de potencial, né? Porque está tudo ligado, fechado em curto ali, FGV sobre R1. Mais F, a diferença de potencial na extremidade da resistência 2, mais a diferença de potencial na extremidade da resistência 3 sobre a resistência 3. Então veja o que eu tenho aqui, né? Eu posso até passar para outra página. Opa, para! Posso até passar para outra página para a gente poder fazer um entendimento. Como eu sei que alguns têm dificuldade, eu vou assim, do lado, então fica assim. Aqui tem o símbolo de igualdade, né, desse sistema. Tá? Então do lado de cá fica assim, ó, F sobre resistência equivalente. E aqui, olha, eu vou pôr em evidência esse termo, que é o mesmo para todos. É a diferença potencial entre F e G. Né? Então, esse aqui
divide por esse, né? Sobra 1 sobre R1. 1 sobre R1. Esse aqui divide por esse, sobra 1 sobre R2. Esse aqui divide por esse, né? Sobra 1 sobre R3. Beleza. Como eu tenho dos dois lados, tá certo? A diferença de potencial, se fosse 10 aqui, dá 10 aqui, 100 aqui, 100 aqui, eu posso simplificar. Então, no final, no final, eu botei isso aqui, ó. Que 1 sobre a resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É a soma do inverso. Ok? Então, enquanto que lá na associação em série, o que valia era a soma das resistências, tá certo? A soma das resistências. Opa! Aqui. Soma das resistências. Agora não. Agora eu vou ter o seguinte, ó. Que o inverso da resistência, né? Tá certo? 1 sobre a resistência equivalente é igual a somatória, continua sendo somatória, de 1 sobre RI igual a 1 até N. É a somatória do inverso. Tá bom? Somatória do inverso. Vamos fazer um exercício para a gente poder... Então vamos fazer esse exercíciozinho junto, ó. Depois eu vou deixar uns exercícios para eles resolverem sozinhos. Então o que eu tenho aqui, olha, eu tenho um alimentador, uma bateria, uma pilha, né, de 3 volts, né? 3 volts. Ele vai gerar uma corrente I, né, que eu não sei qual que é, preciso definir quanto que é essa corrente e quanto que vale aqui, olha, essa corrente, né? I1, I2, I3, certo? Então eu quero saber a corrente total ali, né? A corrente I, quanto que vale. E também vou querer saber quanto que vale I1, I2, I3. Muito que bem. Bom, a corrente I total é igual a corrente, a diferença de potencial, U sobre a resistência equivalente. A diferença de potencial eu tenho aqui, beleza, 3 volts, mas eu não tenho a resistência equivalente. Eu não tenho, mas eu sei calcular, né? Nós vimos que a resistência equivalente, nesse caso, 1 sobre a resistência equivalente, tá muito feio isso aqui. Capricha, Paulão. 1 sobre a resistência equivalente é igual, né? Ao inverso delas, 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3. Ok? Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, é igual. Mínimo múltiplo comum, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1. É igual a 3 sobre 3 ou 1 ohm. Esse aqui, ó, é a resistência equivalente. O problema é que aqui não ficou muito claro, né? Porque eu faço outro exercício depois. Porque aqui, na verdade, ó, é 1 sobre 1, né? Essa resistência equivalente, ó,
essa resistência equivalente é esse número aqui, ó. Aqui tem que ser 1. Aqui tem que ser 1, sempre, né? Então a resistência equivalente vai ser essa daqui. Nesse caso, a resistência equivalente é igual a 1 ohm. Ok? Vamos para outra página. Bom, a gente sabe que a resistência equivalente é igual a 1 ohm, né? Então a corrente elétrica ali, olha, total, a corrente total, né? A corrente total é igual à diferença de potencial da extremidade, né? Porque esse circuito é semelhante a esse circuito aqui, ó. Aqui eu tenho 3 volts, né? E aqui eu tenho 1 ohm. Todo esse circuitão aqui, ó, eu posso substituir por esse daqui, para efeito de cálculo, né? Certo? Semelhança. Daqui eu tiro, né? Porque eu saber qual que é a corrente. Que é a pergunta. Corrente total aqui no circuito, né? Corrente total I, né? I total. É a relação entre a diferença de potencial, U, sobre a resistência. Qual a resistência? A resistência equivalente. U é igual a 3 volts, portanto a corrente é 3 sobre 1, 3 amperes. A corrente total. Muito bem. E a corrente I1? Né? I1. Vamos pegar só esse pedacinho aqui, ó. Aqui está a corrente I1, certo? Nesse pedacinho eu tenho assim, ó. 3 ohms, não é isso? A diferença de potencial na extremidade é a mesma, né? Está fechado em curto aqui, ó. É a mesma, tá certo? Então a diferença de potencial, 3 volts. Portanto, aqui a corrente é 3, que é a diferença de potencial nessa extremidade, né? 3 volts sobre 3 ohms, dá 1 ampere. Bom, aqui eu já vejo que tem coerência. Por que eu falo que tem coerência? O sistema, se você reparar, ele é todo igual, né? Isso aqui está muito fácil, tá certo? Ó, aqui é igual a esse, todos são iguais. Toda extremidade vai ter a diferença de 3, tá certo? Então, a corrente I1 vai ser igual à corrente I2, que vai ser igual à corrente I3, tá certo? Por quê? As diferenças de potencial nas extremidades é igual, são iguais, não é? E por que tem coerência? Então, lá, I1 igual a I2 igual a I3, que é igual a 1 ampere. E ainda, I1 mais I2 mais I3 é igual a I total. Tem coerência? Tem, por quê? I1 é 1, mais 1 dá 3, e total é 3, né? Então, ok, está perfeita a nossa continha, né? A soma é igual, elas são iguais em 1 ampere, e a soma delas dá 3 amperes, tá certo? Tá lá, é um exercício típico, claro que não é tão simples assim, né? Ele vai complicar na medida que evolui a matéria, mas vamos lá. Então a pergunta aqui, qual a resistência equivalente à respectiva diferença de potencial? Que diferença de potencial ele quer saber, né? Certo? É importante que vocês dessem. Então veja, eu tenho a diferença de potencial entre a extremidade aqui, ó. Né? Essa extremidade, 1,5 volt. Mas daqui para aqui eu tenho uma diferença de potencial. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Aqui, olha, eu vou chamar de. Se aqui for A, né? Aqui B, aqui C, aqui D e aqui F. Então aqui V, AB, V, BC, V, CD, V,
DF. Elas são diferenças de potenciais, elas não são iguais, né? O que é igual aqui é a corrente que passa por elas, é a corrente gerada aqui, né? Esse geradorzinho, veja, aqui é o negativo, aqui é o positivo. Então, a primeira pergunta, qual é o sentido predominante da corrente nesse circuito? Se aqui é o negativo, o elétron sai daqui, o elétron, né? E vai para lá. Se o elétron faz esse caminho, a corrente faz o sentido contrário. Então, a corrente aqui é no sentido anti-horário, olha, anti-horário. É uma das múltiplas escolhas lá. Então, sentido anti-horário. Concorda comigo que é anti-horário? Anti-horário. Está rodando no sentido contrário do relógio aí. Né? Beleza. Então, já sei de antemão o sentido da corrente. Mas eu não sei mais nada, né? Eu preciso definir de quanto é essa corrente para saber quanto que passa aqui. Então, de quanto que é essa corrente? Essa corrente total, essa corrente total é a razão entre a diferença de potencial da extremidade sobre a resistência equivalente. Aqui está tudo em série, não está em série? Então a resistência equivalente é a soma, dá 12, né? Então, 1,5 dividido por 12. Eu podia ter feito uma conta redonda, mas sei lá por que eu fiz isso, né? Estava pensando em outra coisa. Deixa eu ver aqui. mA. Então, a corrente total do circuito é anti-horária e vale 0,125 ampere, né? Ou 125 miliamperes, né? Ou 125 miliamperes. Tanto faz, tá? Tanto faz a resposta. Mas eu quero ver o enunciado, que para mim é mais importante, né? Então eu sei que a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui, é a mesma, ela não divide. A corrente 1, 2, 3 é tudo igual. Bom, quanto que vale a diferença de potencial? Quanto que vale a diferença de potencial? Aqui, entre A e B, né? VAB é igual a resistência, não é? R vezes I, né? Que R? R está aqui, 2 ohms, né? 2 ohms. E a corrente, qual que é? Essa daqui, vezes 0,125. Vai dar a diferença de potencial entre A e B, VAB, vai dar vezes 2, 25, né? Vai dar 0,25 volts. Ok? Bom, e aqui a resistência é a mesma. Então, VBC, né, é igual 2, está aqui, ó, 2 vezes a corrente, 0,125. Não é? 25. Então, VBC igual a 0,25 volts. E agora, VCD, né? VCD é a resistência. Qual a resistência? 4, não é? Vezes a corrente. Qual a corrente? A corrente ainda é a mesma, né? É a corrente I vezes I. Tá? Fica assim, 4 vezes 0,125. Então, VCD. Como aqui é 4, aqui é 4, essas duas são iguais. VCD igual a VDF, que é igual a 0,5 volt. Alguma dúvida? Vamos de novo aqui, ó.
Então, agora o exercício é um pouco diferente, né? Porque elas estão todas em paralelo. Agora, aqui, a diferença de potencial que eu tenho nessa extremidade aqui, olha, é a mesma que eu tenho nessa extremidade, a mesma que eu tenho nessa extremidade, a mesma que eu tenho nessa extremidade e a mesma que eu tenho nessa extremidade. Né? E quem gera a corrente total é esse geradorzinho. Aqui é menos, aqui é mais. Qual é o sentido da corrente? Se o elétron sai daqui e vai para lá, agora o sentido da corrente, eu vou pôr em amarelo aqui, beleza, aqui, ó. O sentido da corrente agora é no sentido horário. O I é no sentido horário agora, né? Predominante é o sentido horário. E quanto que vale esse I total? Esse I total é a diferença de potencial do gerador sobre a resistência equivalente. E quanto vale a resistência equivalente? Então vamos lá. Agora, se está em paralelo, vale o inverso. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. 1 sobre resistência equivalente é igual. Bom, mínimo múltiplo comum. 8. 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Então dá 2. 2, 4, 6 sobre 8. 6 sobre 8. De novo, fiz errado, mas tudo bem. Eu posso inverter os dois lados, né? Inverter os dois lados. Então fica assim: resistência equivalente. Resistência equivalente 8 sobre 6, né? Ou 4 sobre 3. Ohms, né? Pode pôr numericamente, mas aqui não precisa. Aí eu quero saber quanto que vale. Vamos substituir lá. Fica assim, ó. Essa corrente que ele quer saber, a corrente total, é a diferença de potencial. 1,5, né? 1,5 sobre. Eu vou dividir por 4 terços, né? Então, dividir por 4 terços, eu multiplico por 3 e divido por 4. Dá na mesma, né? Dá 4,5 dividido por 4. 1,5 vezes 3 dá 4,5. Então essa corrente dá 125. Essa ampere. Então essa corrente, essa é uma das respostas, né? Essa é a corrente equivalente. Ele quer saber a corrente em cada em cada ramo, isso aqui chama ramo. A corrente em cada um. A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então, se eu resolver um, resolvo o outro. Vamos mudar de página. Vamos mudar de página. Então, ele quer saber a corrente que passa. Isso aqui chama ramo, né? Em cada ramo desses daqui, ó. Nesse ramo, nesse ramo, nesse ramo e nesse ramo. Apesar que esse é igual a esse e esse é igual a esse. A extremidade é a mesma diferença no potencial. Então, se eu resolver esse, eu resolvi os dois. Se eu resolvi esse, eu resolvi esse. Né? Como é que eu faço para saber, então, qual que é a corrente? Aqui, ó, vou chamar aqui de I1, I2, I3 e I4. I1. I1 é a relação entre a diferença de potencial, que eu já sei que é 1,5 volt, né, sobre a resistência de 4 ohm. Dá 0,75
por 2, 1,5, 0,375 ampere. 0, a soma total vai ter que dar isso aqui, ó. Se não der, alguma coisa está errada, né? Então veja, I1 é igual a I2, que é igual a 0,375 ampere. E agora eu preciso de I3 e I4. I3, que é igual a I4, que é a diferença de potencial, 1,5 volt, dividido por 8, que vai dar metade disso daqui, né? Então, 1,5 volt dividido por 8 vai dar 0. Ok? Então, vamos somar para ver se dá certo. Esse daqui, né, somando duas vezes, vai dar 375. 375 vezes 3, 125. Então, somando essas correntes todas, vai dar exatamente essa daqui. Deixa eu passar um exercício para vocês resolverem agora na aula. Eu vou colocar isso aqui na tela. Então, o que eu quero de vocês? Olha, por favor, né? Eu quero que vocês, primeiro, definam, né, nessa malha, se isso aqui é ramo, isso aqui é uma malha. Qual é o sentido da corrente aqui? Primeiro. Segundo, qual é a corrente total aqui, não é? Bom, depois nós vamos ver, então, por partes, ó. Deixa eu dar nome aos bois, né? Tá aí, olha. Eu quero que vocês esbocem e me dê uma resposta até 10 minutos, vai? 10 minutos. Mas eu quero que vocês façam. Vocês vão falando como é para resolver, mas eu quero que durante 10 ou 15 minutos você dê uma pensada, tente resolver. Aqui não é 30 volts, não, viu? Aqui é 3 volts. 3 volts. Aqui são 2 ohms, né? Aqui são 2 ohms. Aqui também são 2 ohms. Aqui é 1 ohm, 1 ohm. Então ele quer saber qual é a resistência equivalente do circuito, qual é o sentido da corrente, né? Qual é o sentido da corrente aqui dentro, né? Se é para a direita, se é precisão de horário, se é horário. Ok? E qual é a corrente que passa entre BC, né? Qual é a corrente que passa aqui, ó? Então vamos lá. Assim, ó, como é que eu olharia isso aí, ó? Uma geral. Veja, essas duas aqui, ó, elas estão em paralelo, né? Tá vendo? Porque a extremidade dela está fechada em curto aqui, ó. Então essas duas estão em paralelo. Então eu vou substituir essas duas por uma equivalente aqui, ó. Essa daqui vai ser equivalente a essas duas, certo? Essas duas aqui, ó, estão em série, tá vendo? Ó, o que passa aqui, concorda? Sim. Então eu vou substituir essas duas por uma aqui, ó, que é equivalente a essas duas. Como é em série, aqui fica fácil. 1 mais 1, 2 ohms. Concorda comigo? Sim. E aqui continua os 3 volts. Certo? E aqui, olha, é essa resistência equivalente dessas duas aqui. Tá bom? Aqui é 3 volts. Como é que faz? Fica assim, ó. Vamos calcular essa resistência equivalente aqui, ó. Essa resistência equivalente é igual a, tá vendo, ó? Meio e meio, né? 1/2, ó. Peraí, eu estou querendo fazer direto, mas
É melhor fazer devagarzinho. Como elas estão em paralelo, é 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre esse e 1 sobre esse. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Não é? Então, na verdade, já vi que dá 1 aqui, né? Mas vamos fazer resistência equivalente, mínimo múltiplo comum, 2, né? 2. 2 dividido por 2 mais vezes 1, 1. 2 dividido por 2 vezes 1, 1. Então, na verdade, aqui dá 2 sobre 2, portanto, aqui é 1 sobre resistência equivalente. Portanto, a resistência equivalente é igual a 1 ohm. Então, eu vou ter 1 ohm do lado de cá e 2 ohms do lado de cá. Tudo bem? Agora, essa daqui e essa, elas estão em série. Por quê? Veja, a corrente que sai daqui e que passa aqui é a mesma que passa aqui. Não é? Então, eles estão em série. Então, se eu tenho 1 e 2, na verdade, eu posso substituir esse circuito por um outro circuitinho aqui, olha. Assim, ó. Eu tenho 3 volts aqui, não é? E 1 mais 2, 3 ohms. E aqui 3 volts, não é? Bom, aqui é menos, aqui é mais. Então, se o elétron sai daqui e vai para lá, a corrente faz sentido contrário. Então, o sentido da corrente aqui é sentido horário. Vocês concordam ou discordam? Oh, chegaram a essa conclusão também? Não. Belezinha. Agora, vamos calcular, veja bem, a corrente, né? A corrente, nós sabemos, naquele triângulozinho lá, né? V, R, I, né? Lembra aquele triângulo lá? Para decorar? Né? Ok? Então a corrente é V, tá aqui, ó, 3, né? Sobre resistência, sobre 3. Portanto, a corrente é 1 ampere.